Olá, amigos, boa noite. A palestra da noite vai ser com a Morgana, a Guga. Vamos aguardar ela entrar que a gente já convida ela para participar. Boa noite. Oi, Guga, boa noite. Que bonita, muito elegante. Com certeza, né, Guga, a palestra da noite vai ser ótima. Tu sempre traz tema muito bom, reflexões muito boas, a gente não tem dúvida. Espero que seja. Vai ser sim, com certeza. Falta ainda uns minutinhos, então a gente pode falar para o pessoal que já está nos assistindo e que depois também vão poder assistir através do Facebook, que a gente sempre posta as palestras no nosso Facebook, né, do Centro Espírita, de que o centro, por enquanto, fisicamente ele se encontra fechado, mas espiritualmente, através das nossas irradiações e mentalmente também, a gente está continuando com as atividades da maneira que dá, né? Alguns grupos continuam fazendo as reuniões pela internet, a gente continua fazendo as irradiações, as orações, e logo que possível, né, Guga, a gente volta com as atividades físicas no Centro Espírita, né? Já estamos com saudades. É, com certeza. Eu estava comentando com a Jadna que eu tive ali essa semana, ali no salão do Centro Espírita, e deu saudade, sabe? Bate uma saudade porque a gente estava acostumado a todo domingo estar ali, né? Então, mas faz parte, né? A gente vai tocando do Temos jeito que nos que. adaptar à realidade, né? Exato. Desculpa aqui. Acho que a gente já pode iniciar, Goga. O que que tu me diz? Tô, tô por ti. Então vamos fazer uma oração inicial, rogar aos bons espíritos, os amigos que nos acompanham da espiritualidade, que dirigem os trabalhos do Centro Espírita Libertação, todos os mentores, anjos de guarda, irmãos nossos que caminham conosco, não só no plano espiritual, mas também no plano físico e que nos acompanham. Que Jesus, o nosso Mestre, possa iluminar a todos nesta noite. Principalmente a nossa palestrante, que ela seja iluminada mais ainda, né? Possa trazer boas reflexões que fiquem de lições para a nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos também hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair nas tentações de todo mal. Em teu nome, Senhor, em nome do nosso Pai, Criador da vida, nós iniciamos a palestra da noite. Que assim seja. É contigo, Goga. Boa noite a todos. É com uma grande alegria que mais uma vez a gente participa, né, de uma reflexão, porque o que nós vamos fazer essa noite é uma reflexão acerca do Evangelho de Cristo, para nos dar força, coragem para enfrentar esse tempo que a gente está reencarnado aqui na Terra. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece que a Terra é um grande hospital de almas, é uma grande escola para espíritos imperfeitos como nós, que ainda necessitamos reencarnar na Terra, nesse nível evolutivo que nós estamos, para aprendermos a amar. E o Cristo, a doutrina espírita nos explica, que é um espírito crístico, né, Jesus Cristo, que ele tomou a Terra
E ele vai ser o governador espiritual do nosso planeta. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Então, a missão dele foi nos deixar lições para que a nossa empreitada aqui no plano Terra seja mais suave, seja mais leve. Então, ele veio, deixou as lições, porque ele vivenciou essas lições, que é o seu evangelho, e pediu para que todo mundo seguisse as suas lições para que a nossa vida seja mais leve, para que a gente aproveite essa oportunidade que estamos reencarnados, esse tempo, para evoluirmos, para subirmos nos degraus da nossa evolução e nos tornarmos bem mais rápido e espíritos superiores, que todos nós estamos fadados. Hoje ainda somos crianças espirituais, mas o nosso futuro é, com certeza, sermos espíritos também de luz, que vão auxiliar espíritos que ainda estão aprendendo, que ainda não sabem amar. Então, nós somos espíritos doentes, nós somos espíritos ainda endividados, que necessitamos ainda de corpo, de carne, muitos ainda, para aprendermos as lições que a carne nos proporciona. Então, nós vamos pegar um pedacinho da lição de Cristo, do Evangelho de Cristo, e vamos ver a importância de colocarmos em prática essa recomendação do Cristo, para vivermos um pouco melhor, para acelerarmos a nossa evolução. Então, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, o Mateus nos relata, né, que Cristo disse o seguinte: orai e vigiai para não cairdes em tentação, porque não sabeis quando será o momento. Então, essa lição de Cristo, ela nos traz o quê? O que Cristo quis nos trazer com essa lição? É claro que devemos orar, vigiar, para não cairmos em tentações que, quando mergulhados na carne, nós temos. Devemos vigiar a nós próprios, os nossos pensamentos, as nossas palavras articuladas e escritas, os nossos atos e os nossos sentimentos. Quando a gente estava num estudo, uma certa vez na casa espírita, a Andréia, ela nos trouxe uma lição que eu nunca esqueci. Ela disse para mim: ô Goga, tu sabe o que significa o sinal da cruz? Aí eu disse que a gente faz isso por convenção, mas que realmente eu não saberia, que eu não sabia qual o significado. E ela disse que quando a gente faz o sinal da cruz, né, a gente está pedindo para Deus nos livrar dos nossos piores inimigos, que são os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos sentimentos. Então, essa lição de Cristo diz para a gente vigiar nós próprios, porque não sabeis o dia e a hora do nosso retorno à pátria espiritual, a nossa verdadeira morada. Que aqui nós estamos nesse hospital escola, e que quando a gente, antes de reencarnar, nós fizemos um planejamento reencarnatório. E que é muito frustrante quando a gente retorna à pátria espiritual, olha para trás e vê que a gente não conseguiu cumprir as metas que a gente estabeleceu. Então, em muitas bibliografias, espíritos desencarnados, que estão na condição de desencarnados agora, eles nos relatam que quando a gente volta para a pátria espiritual sem ter cumprido os desígnios que a gente se propôs, que a dor moral é muito grande. Que o sentimento de não ter aproveitado uma reencarnação dói muito para o espírito, né? Porque a reencarnação é uma dádiva, é um presente de Deus e que a gente implora muito para vir para a Terra. Então, será que estamos entendendo a dimensão, a grandiosidade dessa lição, dessa orientação que o governador espiritual da Terra, o Cristo, nos deixou? Então, eu venho trazer essa reflexão, principalmente porque a gente está num momento muito conturbado a níveis globais. O mundo inteiro está passando por essas provações dessa pandemia, né? E a gente acha que essa reflexão é bem oportuna para essa situação. Então, já sabemos que diante da transitoriedade da vida aqui na Terra, nós temos que nos atentar para vivermos da melhor maneira possível, tendo como guia, como luz,
essa grande lição que o Evangelho de Cristo nos traz. Temos a consciência de que somos ainda espíritos imperfeitos, frágeis, com imensos desafios para serem resolvidos e que não podemos desperdiçar essa oportunidade de aprendizado que a vida na carne nos traz. Então, orai e vigiai para não cair em tentação, porque através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, nós expressamos o que somos na nossa essência. Porque nós interferimos mais do que imaginamos, até de forma inconsciente, em tudo que nos cerca. Os nossos pensamentos, eles conseguem atuar nas mentes daquelas pessoas que nos cercam. Por quê? O pensamento tem força e direção. O André Trigueiro, é um grande estudioso da doutrina espírita, ele nos esclarece que a gente impregna com os fluidos emitidos através dos nossos pensamentos o fluido cósmico universal e que plasma o pensamento que se materializa no campo sutil. Então, a doutrina espírita ela já traz esse ensinamento para a gente, dizendo que nós emitimos formas, pensamento em todos os momentos. Que a espiritualidade, ela consegue enxergar os nossos pensamentos, porque quando a gente pensa, a gente cria formas, né, ao nosso redor. Então, no nível evolutivo que a gente está, ainda de crianças espirituais que nós somos, os nossos pensamentos geralmente são de baixo teor vibratório. E a Joana de Ângeles, que é aquele espírito que vem acompanhando o Divaldo Franco, né, trazendo muitas lições dentro da área da psicologia para a gente, ela diz que os nossos pensamentos oscilam entre momentos de extrema lucidez com momentos de insanidade e loucura. E que pensamentos invigilantes geram miasmas que acompanham, que fazem a nossa psicosfera. Estão falando dessas imagens, pensamentos que nós emitimos a todo momento. Então, o pensamento é uma coisa importantíssima que deve ser constantemente vigiado por nós. A ciência hoje, o estudo da farmacologia, né, da bioquímica, que a gente gosta muito dessa área, ela nos explica que numa questão de segundos, dependendo do nosso estado emocional, da vibração dos nossos pensamentos, nós conseguimos alterar o nosso batimento cardíaco, né? A liberação de neurotransmissores, que são substâncias produzidas pelo nosso cérebro, que comandam, regularizam todo o nosso corpo ou desequilibram o nosso corpo. Com o teor dos nossos pensamentos, nós conseguimos alterar a produção de certos hormônios que caem na nossa corrente sanguínea, né? Levando mensagens para todos os tecidos. Com os nossos pensamentos, nós alteramos a pressão arterial. E aí mostra os quadros de hipertensão causados por momentos de ansiedade. Né? E o eletroencefalograma, que é um exame, nós podemos mudar também através dos pensamentos, esse eletroencefalograma. Né? Nós conseguimos mudar a nossa atividade metabólica. Então, os budistas, eles dizem que os nossos pensamentos são macacos travessos, né? Porque pulam de galho em galho e, dependendo do teor do nosso pensamento, reflete em todo o nosso corpo físico, toda a estrutura do nosso corpo físico. Porque mudam essas substâncias endógenas que nós produzimos e liberamos de acordo com o estado mental que a gente se encontra. Então, todos nós, como o André Trigueiro, como a Joana de Ângeles nos explicou, nós temos essa psicosfera, essas imagens mentais plasmadas no nosso redor, que são visualizadas por espíritos desencarnados. E então nós formamos um campo magnético, eletromagnético, né? Que é a nossa carteira de identidade espiritual, que é constituída pela soma dos nossos pensamentos e que vão determinar a essa psicosfera cor, cheiro, luminosidade, que algumas crenças chamam de aura.
Então, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e dependendo da frequência, da sintonia que nós damos a ele, do comprimento de onda que a gente emite, nós podemos influenciar a psicosfera das pessoas que convivem conosco. Influenciar para o bem ou para o mal. Olha a nossa responsabilidade. Então, o pensamento ele é tão importante que vai determinar até o nosso estado saúde e doença. Quando a gente, talvez por inspiração, a gente escolhe um tema para ser discutido numa casa espírita, a gente como diretor de uma reflexão, né? Que a gente está aqui como direcionando uma reflexão, tenho certeza que o estudo é primeiro para a gente. Então, às vezes, a gente se pega, às vezes, pensando tantas coisas que a gente não gostaria de pensar, como a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, porque a gente tem um conhecimento agora de que a gente está formando telas mentais. Né? E dependendo da nossa vibração, que tipo de espíritos que a gente está atraindo para perto da gente? Isso que eu sempre, a gente quer sempre companhias espirituais sadias, né? Mas tudo é questão de sintonia. Então, se eu penso no mal, se eu penso em sentimentos de vingança, de ódio, que tipo de espíritos que eu estou atraindo para perto de mim? Paulo de Tarso, numa das suas cartas, ele compara os nossos pensamentos a um fermento. Dizendo, fazendo analogia de que tu coloca um pouquinho de fermento quando tu for fazer um pão e ele tem a capacidade de modificar, de transformar a massa toda. Né? E que os nossos pensamentos, eles são fermentos, que podem mudar a psicosfera do ambiente em que a gente está. Dando equilíbrio, tranquilidade para nós e para as pessoas que nos cercam, ou ao contrário, agitando todo mundo. E a gente tem isso como experiência no dia a dia. Porque às vezes a gente chega perto de uma pessoa e como é bom estar perto daquela pessoa, como a gente se sente bem. E há outras vezes tem pessoas que chegam perto da gente e que a gente sente uma coisa desagradável. É a psicosfera, né, que nos envolve. Então, vigiar também, além dos nossos pensamentos, as palavras articuladas. Então, o que a gente fala. Porque as palavras geram impulsos daquelas pessoas que nos ouvem. As palavras, elas também têm o poder de influenciar esse campo eletromagnético que nos envolve. Né? Então, vamos fazer uma retrospecção, assim, vamos imaginar. E talvez a gente se lembre que através de uma palavra que uma pessoa nos disse, essa palavra nos tocou profundamente. Tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes tu estava muito cabisbaixo e uma palavra de uma pessoa te colocou para cima, te deu uma luz, te mostrou um norte na tua vida. E muitas vezes a palavra ofensiva, a palavra que mal colocada no momento, ela pode te desmoronar. Né? Uma pessoa que está com a autoestima baixa, uma única palavra faz aquela pessoa desmoronar. E ao contrário também. Às vezes, uma única palavra de incentivo te abre uma estrada de luz. Né? Então, nós temos que vigiar não só o que pensamos, mas também o que falamos. Porque a doutrina espírita nos esclarece que a gente influencia não só o meio físico, como o meio espiritual. Então, as nossas companhias espirituais vão depender do que a gente está atraindo, com coisas boas ou com coisas ruins. Vigiar as palavras escritas, porque são marcas dos nossos pensamentos. E atualmente, essa observação de vigiar o que a gente escreve é muito importante, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está postando nas redes sociais. Falando em palavra escrita, o André Trigueiro, ele faz com que a gente pense a dimensão da tarefa das pessoas que fazem livros, escrevem, né, livros de incentivo,
de ajuda. E ele faz lembrar que Chico Xavier fez 458 obras literárias, né? Escreveu 458 livros. Né? Então, olha, sempre livros que nos trazem lições de vida maravilhosas. Então, olha o poder de influência para o bem de Chico Xavier. Assim como o Divaldo Franco, com as suas 250 obras, mais de 250 obras escritas, que cada vez que a gente lê, a gente muda o teor vibratório. Tem uma lição dentro da doutrina espírita que nos diz o seguinte: se queres se manter equilibrado, lê uma obra espírita. Porque tu fica ligado naquela história, naquela lição que ela está te trazendo e tu vibra positivamente. Então, vigiar as nossas atitudes, porque elas são modelos vivos influenciando diretamente as pessoas que nos cercam. E o que acontece como consequência natural quando a gente não emprega esforços diários para vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos sentimentos? Que muitas vezes, por invigilância nossa, a gente comete tantos erros na palavra, no pensamento, né? O que acontece quando a gente sai fora dessa lição de Cristo? Que a gente não persiste, que a gente não se dedica um pouquinho a nos policiar? Vem as coisas desagradáveis. Punição? Jamais. Não punição de Deus. Porque Deus não pune ninguém. Mas é a lei de causa e efeito se fazendo. Então, cada vez que a gente se desvia das lições de Cristo, vem a lei de causa e efeito nos cobrar. Né? E isso é uma coisa corriqueira, é só a gente prestar atenção na nossa vida. Quando a gente ofende, é a gente que fica ruim. Né? Quando a gente não perdoa, é a gente que fica ruim. Né? Cada vez que a gente se distancia das lições de Cristo, a colheita às vezes é bem amarga. Né? A vida nos ensina de uma forma mais dolorida. Então, eu vou contar uma analogia que o Haroldo Dutra fez entre a videira e a gente. A gente já comentou numa das palestras na Casa Espírita, não sei se tu lembra, Juliana, que o Haroldo Dutra ele disse que ele estava numa viagem no Rio Grande do Sul e foi visitar um parreiral lá, né? Lá em Bento Gonçalves, e aí mostraram para ele que as videiras são muito parecidas conosco no momento de discipliná-las. Então, ele faz essa analogia. Então, o que estava acompanhando, que era muito entendido né, na plantação das uvas, começou a fazer essa analogia para o Haroldo Dutra, dizendo o seguinte, que quando a muda da videira ela é novinha, a videira é nova, quando ela brota pela primeira vez, ela vem com os galhos muito viçosos. Só que ela dá muitos galhos, muitas folhas, mas nenhuma fruta, porque ela ainda é indisciplinada. Ela dá galho para todos os lados. Né? Então, ela vai necessitar de guias, de estacas e de muita poda para que ela se discipline e cresça da maneira correta. Então, é necessário muitas podas, muitos marcos, muitas guias para que ela se discipline. Depois, quando ela fica mais experiente, ela dá muitos galhos ainda, muitas folhas, mas pouquíssimos frutos. Então, são necessárias ainda mais podas, mais guias, e é necessário um enxerto de uma videira mais velha. E o interessante é que ela começa a apresentar no seu desenvolvimento características dessa videira mais velha que foi enxertada. E quando ela é mais velha, ela não necessita mais de guias, nem de estacas, e nem de tanta poda, porque ela não dá tantas folhas, não dá muitos galhos, mas ela começa a dar muitos frutos, e frutos muito doces. Então ele faz analogia com a gente, que quando que a gente ainda não é disciplinado nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nós necessitamos ainda de guias, de enxertos, de podas. E essas podas, elas podem ser interpretadas como as dificuldades que a gente enfrenta na vida. Dificuldades essas que nós temos que ter como lições, né? Como problemas a serem resolvidos,
como lições ainda não aprendidas. É interessante essa analogia, e o Haroldo Dutra nos faz perceber que nos livros da codificação kardeciana, né, o símbolo escolhido é o símbolo da videira, né, o ramo da videira, justamente representando essa analogia entre nós, espíritos que somos imortais, e o ramo da videira. Que quando a gente ainda não é disciplinado, nós precisamos de podas. Né? E as podas são os problemas, são os reveses da vida, são as lições que a gente ainda não aprendeu. Bem, as tristezas da nossa vida, as dificuldades que a gente passa, que a doutrina nos esclarece, que são essas podas, essas guias, obedecem a um propósito, que é fazer com que a gente, nessa escola, nesse hospital, progrida. Porque a gente sempre sai mais forte depois de resolver um problema. A gente sempre sai mais fortalecido depois de ter encarado uma dificuldade. Né? E essas podas, então, são os nossos desafios, são as nossas tarefas ainda necessárias para a educação do nosso espírito, que ainda é um espírito de criança. E é se renovando como as videiras, depois de cada poda, né, que a gente vai evoluir como ser humano. E o que são essas tentações? Por que elas surgem nas nossas vidas? Não quer dizer que a gente, quando ora, que a gente vigia os nossos pensamentos, as nossas palavras, a gente vai se tornar imune às tentações. Né? Mas é um processo, quando a gente vigia os nossos pensamentos, os nossos atos, para que a gente não aceite as sugestões das tentações. Quando a gente mergulha na carne, quando a gente está reencarnado, a gente está muito exposto às tentações do mundo material. Então, orar e vigiar é que a gente não ceda a essas tentações. Né? Então, é muito importante lembrar que no estágio evolutivo que a gente se encontra, nós estamos muito sujeitos a errar. Nós somos espíritos fracos, porque essas fraquezas se encontram dentro de nós. Então, nada vem de fora, só faz surgir o que já existe dentro da gente. Então, o alerta que a doutrina espírita nos faz é para que a gente consiga identificar em nós os defeitos morais, que a doutrina espírita tanto pede, né, Juliano? Autoconhecimento, te analisa, olha as lições de Santo Agostinho, vê todo dia de noite, faz a reflexão, o que é que tu podia ter melhorado durante aquele dia, o que é que tu fez que prejudicou as outras pessoas, prejudicou a ti mesmo, né? E fazer o máximo que a gente pode fazer para que não repita o mesmo erro. Né? A Michele postou esses dias, a nossa companheira da Casa Espírita, né, na sua rede social, o seguinte: o que eu não gosto em você, eu tenho obrigação de corrigir em mim. Porque é aquela questão do espelho que a gente acha o defeito na outra pessoa, mas esse defeito, na verdade, está dentro da gente. Segundo, o que a gente tem que fazer é tentar superar o que nos estimula, o que nos faz despertar as más tendências que existem dentro de nós. Então a gente tem que fugir das coisas que a vida nos traz, que arranca, ou seja, que faz florescer as nossas más tendências. Porque já sabemos que momentos, instantes, minutinhos de desatino podem trazer séculos de sofrimento e uma reparação, às vezes, muito dolorosa. Então, toda violação das leis de Deus, das leis naturais, que são as leis de Deus, terá que ser reparada. Violação feita contra nós próprios e contra as pessoas que nos cercam, contra os nossos irmãos. Então, mas o que a gente tem que compreender é que essas tentações, elas têm finalidades, que é trabalhar em nós aspectos que com certeza nós já erramos no passado, em outras reencarnações, e que ainda fazem parte da nossa personalidade. E que a lei de causa e efeito traz a reparação num processo gradativo e constante de aperfeiçoamento. No livro Fonte Viva, Emmanuel, na lição 10, ele diz o seguinte, eu vou ler esse trechinho porque são palavras de Emmanuel.
As piores tentações nascem no fundo sombrio da nossa personalidade, da nossa individualidade. E às vezes, circunstâncias da vida, um simples acontecimento desperta a tentação, ou seja, desperta esse defeito moral que ainda trazemos. Então, se o meu problema, por exemplo, for de ser uma pessoa autoritária, e pela circunstância da vida, eu sou colocada como um presidente de uma instituição, se eu não ficar atento, esse sentimento de autoritarismo que eu ainda trago em mim vai aflorar. Né? Com certeza, mais uma vez, a gente vai trocar o pés pelas mãos, caindo nesse defeito moral novamente, julgando-se dono do negócio, né? Se preocupando mais com o cargo recebido do que as tarefas a realizar, subjugando as pessoas, os empregados que são subordinados a mim, e acabando tropeçando mais uma vez nessa prova. Aí vem a lição, vem a dor para nos ensinar. E assim, com todos os aspectos da nossa vida. A gente é provado constantemente para ver se a gente já se livrou das más tendências. Então, o nosso planejamento reencarnatório, ele é feito com certeza em cima das nossas dificuldades ainda. Então, a gente está aqui nesse mundo para provar que a gente aprendeu as lições. Né? O Arthur Valadares é um garoto, eu digo assim, muito estudioso da doutrina espírita, e ele nos esclarece que as tentações nada mais são do que os nossos vícios morais que estão dentro de nós e que elas não vêm de fora. Né? Elas já estão dentro de nós. Basta uma circunstância, uma invigilância para que aquele defeito moral se aflore. É como se como se fôssemos nós um lago de águas calmas, claras, mas que no fundo é cheio de lodo. Então basta alguém atirar uma pedrinha para que atinja o fundo e toda a água se turve de lodo. Né? É assim que nós somos. Cada um de nós é tentado naquilo que a gente ainda não superou, naquilo que a gente ainda não aprendeu como lição. Se a gente se observar, nós temos nas tentações, nós temos nas nossas fraquezas um instrumento de autoconhecimento que vai mostrar, que vai colocar o dedo nas nossas fragilidades. Por isso que a doutrina espírita pede tanto para a gente. Te analisa, autoconhecimento, né, para ver onde é que a gente está errando ainda. Então, a doutrina espírita nos esclarece que essa reencarnação, é a nossa reencarnação mais importante, ela foi planejada de acordo com as nossas fraquezas. Nós somos tentados naquilo que a gente ainda tem como defeito. Então, estar reencarnado é uma dádiva, é uma oportunidade de renovação, de limpar o nosso lodo. Né? Bem, nós temos que estar conscientes que essa reencarnação, ela é o preparo para a nossa próxima reencarnação. Então, é urgente despertar em nós a consciência de que temos responsabilidades com tudo e com todos ao nosso redor. Com as pessoas que convivem conosco, com o meio ambiente, com os animais, com a nossa cidade, com a sociedade, com o nosso país e principalmente com os membros da nossa família corporal. Porque o grande laboratório de aperfeiçoamento das almas é a família que a gente está inserido no momento. Sempre lembrando que a doutrina espírita nos diz que nós estamos ligados numa mesma família, por amor ou por ódio. E que se for por ódio, nós temos a obrigação de transformar em amor. Né? Bem, nós temos que vigiar e orar para que os nossos problemas a serem solucionados não impeçam o nosso progresso. Essa é a grande lição. Né? Então, a doutrina espírita ela nos abraça de uma tal forma, ela pacifica a nossa alma, porque nos mostra o porquê dessa vida transitória e cheia de percalços, cheia, às vezes, de confusão para ser resolvida.
né? Nos mostrando uma real razão para tudo isso, para estarmos reencarnados, né? Mas como vencer essas tentações, já que elas são reflexo das nossas fraquezas? É darmos o melhor de nós em tudo que a gente fizer. Essa é a recomendação da espiritualidade amiga, né? Sabemos que somos crianças espirituais, que erramos muito, que temos muito lodo no fundo das nossas almas. Então, como é que a gente vai dar os primeiros passos? Fazer o melhor de nós em tudo que a gente fizer. Não quer dizer sermos o melhor, que é muito difícil, é muito diferente de fazermos o melhor e sermos o melhor. Não quer dizer que a gente deva ser o melhor em tudo, não. Isso aí está longe, né? Mas dar o melhor de nós em tudo que a gente fizer. Tem um poema de Cora Coralina que diz mais ou menos assim: dia chegará em que todos nós vamos embora, mas tem uma forma de ficar, é na lembrança das pessoas, nas lembranças das pessoas que conosco conviveram. E o Mário Cortella sempre diz o seguinte, que cada vez que ele vai autografar um livro, ele sente a mão da primeira professora que ele teve, da professora que alfabetizou ele. E ele agradece mentalmente por ela ter exercido esse ofício com muito amor. Ele diz, ela não foi a melhor professora que eu tive, mas ela fez o seu melhor. E assim ela vive na minha lembrança, né? Ela vive na lembrança das pessoas que conviveram com ela. E eu sempre digo, feliz daquela pessoa que parte das nossas vidas para a pátria espiritual e deixa saudades. Essa cumpriu a sua missão, né? Então, o que o Cristo, o governador espiritual da Terra, ele espera de nós? Espera que nos empenhamos para fazer o nosso melhor, para que um dia nós sejamos também lembrados como um bom filho, como um bom irmão, como uma boa mãe, um bom pai, um bom amigo, um bom companheiro. Isso é o que a gente deve fazer, né? Vamos orar e vigiar para identificarmos em nós os nossos defeitos, o nosso lodinho que a gente tem ainda, e trabalharmos para limpar o fundo das nossas almas. E mesmo que uma pedra, né, uma circunstância da vida vier a mexer nas nossas águas, que essa água não se turve. É difícil? É, mas a gente está aqui para isso. Então, viver nesse mundo nos exige coragem, nos exige muito envolvimento, muita entrega, e tudo isso não se conquista de uma hora para outra, né? Nós adquirimos com vivências, com experiências diárias, que às vezes são alfinetadinhas que doem tanto, né? Então, esses dias na internet tinha uma frase muito bonita que dizia assim, ó, temos em nós inimigos íntimos que convivem conosco. Um deles é a nossa arrogância, o outro o orgulho e a intolerância, o outro a maledicência, o outro o preconceito. E todos são egoístas e andam juntos. Temos que trabalhar para extirpá-los das nossas vidas, mesmo que as raízes sejam profundas. Caso contrário, a vida irá nos podar para que a gente se discipline. Temos que nos esforçar para viver em paz, para morrermos em paz, com o sentimento de missão cumprida. E temos a certeza que a gente chegar na pátria espiritual, olhar para cá e ver que deixamos saudades, é porque a gente fez isso como devia ser feito, né? Já finalizando, eu vou contar o que aconteceu numa universidade, narrado também por Haroldo Dutra numa de suas palestras, que ele conta o seguinte, que um sábio professor um dia chegou na sala de aula e realizou uma atividade diferente com seus alunos. Ele deu para cada aluno um balão e pediu para que os alunos enchessem o balão e um palito de dente, daqueles bem afiadinhos. E pediu para que todos, depois de encherem os seus balões, ele pediu para que cada um protegesse o seu balão. E aí ele pacientemente contou até 3. Após 1 minuto, depois que ele contou até 3, todos os balões estavam estourados numa algazarra indescritível.
E ele, com toda a sapiência, né, toda a sua inteligência, pacificamente ele falou depois que a turma se acalmou. Eu não disse para que ninguém estourasse o balão do outro. Eu falei para que protegessem cada um o seu balão. Então, essa reflexão é para que a gente, para que exemplifique para nós que o balão, ele representa a nossa casa mental. Ele representa os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? O nosso comprometimento conosco mesmo e com quem nos cerca. Então vamos proteger esse balão, a nossa casa mental, mesmo que venham alfinetadas de fora, mesmo que venham gente querendo furar o nosso balão. Vamos preservar o que a gente tem de mais importante. E, consequentemente, né, jamais vamos ser o aguilhão, vamos ser o palito que vai estourar o balão das outras pessoas. Então, que a gente preserve o que temos de mais importante, que é a nossa casa mental, que a gente se conheça, se a gente faça uma análise todos os dias de noite para ver as nossas fragilidades e lutar, né, com a lição de Cristo, que diz com que a gente vai colher bons frutos se a gente ser uma pessoa disciplinada. E para finalizar nosso encontro de hoje, eu quero ler um poema de Cora Coralina chamado Não Sei. Eu só tenho certeza que quando a Cora Coralina escreveu esse poema, ela estava muito inspirada pela espiritualidade amiga. E com isso, então, eu fecho a nossa reflexão da noite. Poema de Cora Coralina. O título: Não Sei. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Que a paz de Jesus permaneça com cada um de nós e uma semana abençoada a todos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Goga. Se a gente pudesse e tivesse a capacidade de fazer uma síntese de tudo que tu falou, acredito eu que seria que o Evangelho, como tu mesmo disse muitas vezes, para nós é o sol da imortalidade, aonde a gente busca os raios de energia, de aquecimento íntimo, e a vida no corpo físico é uma escola para o espírito, né? É uma academia onde a gente exercita o espírito rumo à perfeição que todo espírito criado está destinado, né? Ninguém vai para uma academia e depois de muito esforço não obtém resultado, e é só com muito esforço mesmo. Então, como tu mesmo disse, conhece-te a ti mesmo, vai de encontro com as dificuldades, analisa, exercita, e tem uma última frase para a gente poder ir para a oração final, que o Geraldo Campetti, se eu não me engano é Geraldo Campetti o nome dele, que é vice-presidente hoje da Federação Espírita Brasileira. Ele estava num encontro com o Divaldo, fazendo um comentário sobre a doutrina espírita, e ele disse que cada vez que ele tem um pensamento ruim, ele se esforça em ter dois pensamentos bons. Então, exercício, diariamente, tentando, se esforçando, que a gente vai conseguir. O orar e vigiar, eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso aí. Então, Se preparados pelas lições, né, por esse evangelho que esse espírito crístico nos deixou. Exatamente. Obrigado, Goga. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente convida a todos, então, para uma oração final, harmonizando os nossos lares. Quem quiser pode fechar os olhos. Imaginar Jesus
com toda a sua luz, que resplandece sobre todo o nosso planeta e que intimamente atinge a cada um de nós, nos nossos corações, na nossa intimidade, muitas vezes através das dificuldades, clareando os nossos caminhos, clareando a nossa casa mental, os locais dela onde tenhamos que fazer a faxina, como a nossa palestrante disse nesta noite, limpar aquele lodo que ainda temos, que são resquícios de nossas vidas, mas que estamos aqui nestes momentos para limpá-los, para podermos refletir rumo a um crescimento espiritual. Que Jesus nos ampare a todos nós, hoje e sempre. Boa noite, muito obrigado mais uma vez, Goga. Muitas pessoas, eu estava lendo os comentários agradecendo a tua palestra, ótimas reflexões, te Bom, parabenizando e vamos fazer mais vezes. com certeza. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.